Você sabia que você pode estar atrapalhando o desenvolvimento da sua nepentes? Calma, não é por querer, é simplesmente por estar realizando uma poda de forma incorreta. Nesse vídeo de hoje eu vou te explicar qual a melhor forma de realizar a poda e ajudar a sua planta a se desenvolver melhor. E além disso, você ainda vai aprender um pouco de fisiologia vegetal. Vem comigo! O meu nome é Bruno, eu sou biólogo, fundador aqui da Flora Garcia, que tem o canal no YouTube e também um perfil lá no Instagram. Se você tem Instagram, dá uma conferida lá, tem muito post legal, stories diariamente sobre as plantas, então eu tenho certeza que você vai gostar bastante do conteúdo lá. Para começar esse vídeo de hoje, eu gostaria de explicar uma parte da fisiologia vegetal. Uma coisa que a gente estuda na faculdade e que faz com que a gente entenda melhor sobre o mundo de todas as plantas. Então, já adianto para vocês, as dicas desse vídeo de hoje não são apenas para nepentes, não são apenas para plantas carnívoras, são para todas as plantas. Porque tudo que eu falar aqui se aplica de modo geral a todas as plantas e você pode utilizar essas dicas para elas também. Em fisiologia vegetal, a gente tem uma coisa que a gente chama de elementos móveis e os elementos não móveis. O que seriam os elementos? São os componentes nutricionais das plantas. Então, quando a gente fala de fósforo, potássio, nitrogênio, magnésio, ferro, enxofre, enfim, tudo isso são elementos nutricionais. E os elementos podem ser do tipo móvel e não móvel. Bruno, o que significa isso? O que significa o elemento ser móvel? O elemento ser móvel quer dizer que a planta pode reaproveitar ele. Quer dizer que aquele elemento está numa estrutura, por exemplo, numa folha, que quando aquela folha começar a ficar velha e começar a apodrecer e cair, aconteceu ali uma reciclagem de alguns elementos que vão ser reutilizados em outras partes da planta. Então, por exemplo, elementos móveis são nitrogênio, potássio, magnésio, fósforo. Todos esses elementos são móveis, a planta utiliza nas suas estruturas, tem as suas funções biológicas e depois de um tempo ela retira aqueles elementos de lá e reutiliza em outra parte da planta. Então vai para uma nova brotação, vai fazer uma nova folha, flores e frutos. Agora um elemento não móvel é aquele que não consegue ser reutilizado. A planta reabsorve inicialmente pelas raízes, faz a utilização dele nas suas estruturas biológicas e depois não consegue mais reutilizar ele. Então, um exemplo de elemento não móvel é o enxofre. Outro exemplo, o ferro. Esses elementos não conseguem ser reutilizados. Então, quando uma folha começa a ficar preta, ela vai cair, ou jarro e assim por diante. Esses elementos não são reutilizados. A planta sempre tem que reabsorver isso novamente do solo para poder fazer utilizações nas suas funções biológicas. Mas Bruno, o que isso tem a ver com poda de nepentes? Por que você está falando dessas coisas? Talvez você já tenha feito algumas ligações aí. Mas, para começar, a gente sempre deve pensar o porquê estamos fazendo alguma coisa. Normalmente a gente faz por estética, não é mesmo? Um jarrinho tá feio, uma folha tá feia, aquela folha preta na nossa planta tá feia, não é mesmo? Uma folha amarelando. Mas você deve ou não podar aquilo? Essa é a pergunta que você tem que se fazer, não por estética, e sim se para a planta aquilo vai ser benéfico, se você vai estar ajudando ou atrapalhando. Antes de qualquer mais dica, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo. Isso me ajuda bastante. E também se inscreve no canal para não perder nenhuma outra dica, nenhum outro vídeo fresquinho aqui da Flora Garcia. Então, por que eu falo que você deve pensar o que você deve fazer? Se você deve podar por estética ou se vai ser benéfico ou maléfico para a sua planta. Por exemplo, um jarro como esse aqui. Vocês podariam ou não? Não podaria. Por mais que ele esteja escuro em quase sua totalidade, ele ainda tem o fundo dele verde, ou com a coloração natural da planta. Isso significa que as células ali ainda estão vivas, ainda está tendo reabsorção dos próprios insetos que caíram ali naquele jarro, e também os elementos móveis estão sendo retirados lá da parte de cima que está ficando escura, está passando pela parte verde, vai passar pela gavinha e vai chegar até na folha novamente. Então, um jarro desse tipo aqui a gente não deve cortar ainda. Se você quiser fazer o corte do jarro, eu aconselho fazer somente o jarro mesmo. A gavinha ainda é um sistema importante de
translocação dos elementos móveis. Então, por exemplo, essa foto. Nessa foto eu cortei o jarro e deixei a gavinha, porque na gavinha está tendo o transporte dos elementos móveis, aqueles elementos que eu te expliquei no começo do vídeo. Nitrogênio, potássio, fósforo, magnésio, tudo isso está sendo translocado pelo floema que está presente ali na gavinha e vai chegar no restante da planta para ela poder reutilizar isso. Então é muito importante a gente deixar essa gavinha se tornar totalmente escura, ela realmente morrer para a gente cortar. Assim vale para a folha. Então, se você tem uma folha que ainda está amarelada, não faça o corte. Por exemplo, nessa imagem a gente tem uma folha que começou a perder os seus nutrientes, os seus elementos móveis, ela está apodrecendo, e ali naquela parte de transição entre o escuro e o amarelo, está tendo transporte dos elementos móveis. Ali, se a gente cortar, a planta perde nutriente. Então, espera um pouco para fazer o corte ou faça apenas o corte na região que está escura, beleza? A parte verde é muito importante para a planta, não corte apenas por estética. Agora um jarro desse tipo aqui, com certeza você pode cortar, ele já está totalmente escuro, a planta já reabsorveu tudo que tinha ali e você não vai atrapalhar de forma alguma o desenvolvimento dela. Então, como eu falei no início do vídeo, todas essas dicas valem também para outras plantas. Uma sarracênia, ela tem a reabsorção dos nutrientes de cima do tubo para baixo. Então na sarracênia também vai acontecer isso. Numa drósera, numa folha de drósera que vai começar a apodrecer, também. E por aí vai. Todas as plantas, carnívoras ou não, têm esse sistema de reaproveitamento dos elementos móveis, dos nutrientes móveis. Então espera um pouquinho para fazer o corte, não faça apenas por estética, isso vai ajudar a sua planta a se desenvolver melhor. Essa foi mais uma dica, mais um vídeo. Quem gostou, deixa seu like como eu pedi lá no início, se inscreve no canal e também deixa um comentário aí. Eu quero saber se você já fazia isso, se você já sabia desse assunto. Muito obrigado, valeu!